Olá, pessoal, aqui é a professora Emerite. Nessa videoaula, nós vamos iniciar a discussão sobre fármacos usados para tratamento farmacológico das protozooses. Então, o objetivo dessa aula é revisar aspectos parasitológicos, tanto da leishmaniose quanto da trypanossomiase americana, correlacionando essas protozooses com os seus fármacos respectivos, descrevendo mecanismo de ação desses fármacos, contraindicação, efeitos adversos, interações. E nessa aula nós vamos discutir o benzonidazol, N-furtimox, o antimonial pentavalente N-metilglucamina e anfotericina B, além da pentamidina. As referências para essa aula de hoje são os livros de farmacologia do Goodman, do Golan, e os protocolos, né, ou ainda os guias, manuais para cada uma das doenças. Então, para Chagas, eu utilizei o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, né, o PCDT da doença de Chagas, ele é um PCDT de 2018. Para leishmaniose tegumentar, o manual de vigilância de leishmaniose tegumentar do Ministério de 2017 e para visceral, o manual também, só que nesse caso ele é um manual mais antigo, de 2014. A doença de Chagas é uma condição infecciosa com expressão aguda e crônica causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Estima-se em todo o mundo em torno de 6 a 7 milhões de pessoas infectadas e no Brasil entre 2 a 4 milhões de pessoas infectadas. O ciclo desse protozoário se inicia quando os triatomíneos infectados durante o repasse sanguíneo eliminam, junto com as fezes e a urina, formas tripomastigotas metacíclicas, as formas infectantes do ciclo biológico. Essas formas tripomastigotas, elas vão penetrar em vários tipos celulares, aonde elas vão se transformar em formas amastigotas, que se multiplicam por fissão binária. Se diferenciam novamente em tripomastigotas e vão infectar, a partir da circulação sanguínea, novas células. E esse ciclo aqui vai acontecer e ele é responsável, muitas vezes, pelas manifestações clínicas da doença. A imagem aqui só mostra, né, outras espécies de mamíferos que são consideradas aí reservatórios para o Trypanosoma cruzi. Então, a partir do momento em que aquele hospedeiro humano ou outras espécies aí que são reservatórios o inseto vetor, ele faz o seu repasse sanguíneo nessas espécies, ele ingere a partir do sangue essas formas tripomastigotas. E o tripomastigota, no inseto vetor, ele vai se diferenciar na porção média do intestino em formas epimastigotas, né? Presentes unicamente aí no inseto vetor. Essas formas epimastigotas vão se multiplicar e mais na porção posterior do intestino, do triatomíneo, vão se diferenciar em formas tripomastigotas metacíclicas, as formas infectantes do ciclo biológico. Essa forma tripomastigota é que será posteriormente, né, durante um novo repasse sanguíneo, liberada junto com as fezes e a urina e vai iniciar um novo ciclo de transmissão. Aqui o ciclo biológico está voltado, no caso, para transmissão vetorial, né, uma das formas de transmissão, mas a doença de Chagas nós sabemos que também pode ser transmitida a partir da ingestão de alimentos contaminados, com fezes, com os próprios triatomíneos algumas vezes, né, como açaí, caldo de cana, a transmissão a partir de transfusão sanguínea ou transplante de órgãos, a transmissão materno-fetal, que também é possível, acidentes de laboratório, né? Também são outras formas possíveis de transmissão desse protozoário. Com relação ao tratamento etiológico da doença de Chagas, o tratamento específico, né, direcionado para o protozoário, ele é realizado com 2 fármacos. Existem, então, disponíveis na prática 2 fármacos, o benzonidazol e o nifurtimox, que são nitroimidazólicos. Nós vamos falar de outros nitroimidazólicos na nossa próxima aula, como metronidazol, tinidazol, secnidazol.
Os objetivos do tratamento da doença de Chagas, o seu tratamento etiológico, envolve a diminuição da parasitemia, a diminuição das chances de reativação da doença, a melhora dos sintomas clínicos, né, o aumento da expectativa de vida dos pacientes, da qualidade de vida e a diminuição das complicações causadas a longo prazo pela doença. Então, esses dois fármacos, o benzinidazol e o nifurtimox, como nitroimidazólicos, eles têm em comum, então, a presença de um grupo nitro. Esse grupo nitro, para que ele tenha alguma atividade, ele precisa ser reduzido, ou seja, ele deve receber elétrons. E aí sim o fármaco se torna um fármaco ativo. Então, a transferência de elétrons para o grupo nitro vai acontecer a partir de algumas enzimas nessas espécies de parasitas susceptíveis, como o tripanossoma. Nesse caso do tripanossoma, a transferência de elétrons para o grupo nitro se dá a partir de uma nitroredutase mitocondrial. Ela doa elétrons para o grupo nitro e ele se torna carregado negativamente. Esse grupo nitro, então, ele se transforma em um radical aniônico altamente reativo. A transferência desses elétrons a partir desse nitroradical para outras biomoléculas, como o oxigênio, ainda vai gerar outras substâncias, né, outros radicais livres, como o ânion superóxido, o peróxido de hidrogênio, o radical hidroxila, como mostrado aqui na imagem. Todas essas moléculas, todos esses radicais, eles vão causar lesão em biomoléculas daquele parasita, como DNA, vão causar peroxidação de lipídios, vão causar lesões de membrana, inativação enzimática. E seria esse mecanismo, o mecanismo associado à morte, à eliminação desses parasitas, né? No caso do Trypanosoma cruzi, as formas amastigotas e tripomastigotas. Existe ainda a descrição que o benzinidazol, assim como o nifurtimox, eles inibem uma enzima associada à defesa antioxidante, a tripanotiona redutase. Então, ela seria capaz de inibir parte desses efeitos, por exemplo, aqui causados pelo peróxido de hidrogênio, mas essa enzima também se encontra inibida por esses fármacos. Então, as células de mamíferos, elas são menos susceptíveis a esse ataque, né, essa lesão causada pelo radical nitroaniônico e pelos outros radicais livres gerados, já que nós temos maior quantidade de enzimas antioxidantes, como catalase, glutationa, superóxido dismutase. Os tripanossomas, eles carecem, por exemplo, de catalase e outras enzimas capazes de degradar esses radicais livres. Então, se tornam muito susceptíveis a esse estresse oxidativo, a essa lesão causada por esses radicais tóxicos. É importante, né, essa questão que nós colocamos no início, em que para que os fármacos eles tenham atividade, o grupo nitro precisa receber elétrons e se tornar carregado negativamente. Isso é de suma importância, tanto é que a resistência ao fármaco já foi demonstrada naqueles protozoários onde não há essas enzimas que transferem elétrons para o grupo nitro, como as nitroredutases. Então, a inibição das nitroredutases, a diminuição da sua expressão, é um dos mecanismos que são associados à resistência ao nifurtimox ou ao benzinidazol. Embora o benzinidazol e o nifurtimox eles tenham um perfil de eficácia semelhante nos estudos, existe uma recomendação para que o benzinidazol ele seja a primeira opção de tratamento e o nifurtimox seja usado apenas em caso de intolerância ao benzinidazol. Por alguns motivos, como no Brasil, a maior experiência de uso ela é com o benzinidazol. Esse fármaco ele tem uma maior disponibilidade no nosso país, assim como a apresentação pediátrica que é disponível para essa formulação. O perfil de eventos adversos, né? O percentual de pacientes que manifestam eventos adversos é menor para o benzinidazol em relação ao nifurtimox. Então, normalmente,
O benzinidazol, como a gente vai ver na sequência, ele é a primeira escolha de tratamento e o uso do nifurtimox fica para algumas condições em que o benzinidazol ele não pode ser utilizado por conta de alguma intolerância do paciente. O tratamento, tanto nas fases agudas e crônicas, a eficácia varia também. Porque na fase aguda, a eficácia é reconhecida, é uma eficácia alta, com diminuição da parasitemia e todas aquelas questões que a gente colocou anteriormente, né? A melhora da qualidade de vida, diminui as complicações, as chances da doença reativar no futuro. Já na fase crônica, o tratamento ele vai depender muito do perfil do paciente, da expectativa de vida daquele paciente, se tem comorbidades ou não, ainda daí depender da manifestação clínica da fase crônica, se é cardíaca, digestiva, se é uma forma mista. Então, a eficácia ela já é um pouco menor e vai depender de vários fatores que a gente vai comentar à frente, né? O que o PCDT coloca em relação à fase crônica para o tratamento. O benzoimidazol, em relação aos seus efeitos adversos, eles são do trato gastrointestinal. Algumas vezes esses eventos são importantes porque eles podem levar a uma perda de peso importante no paciente e devem ser acompanhados. As manifestações dermatológicas normalmente são expressões de hipersensibilidade e elas vão se manifestar como exantemas, rush cutâneo, uma dermatite, edema periorbital, edema de extremidades também é frequente, quadros de linfadenopatia, dor muscular, até mesmo febre. A artralgia também é relatada em muitos pacientes, então esses sintomas do tipo reumatológico, né, é bem frequente, isso tanto para o benzoimidazol quanto para o nifurtimox. E quadros de polineuropatia, estesias, parestesias, polineurite, são quadros que podem acontecer. Normalmente, as manifestações do trato gastrointestinal e as dermatológicas são as mais frequentes. A depressão da medula óssea é considerada um evento raro, embora o próprio guia se recomende que, após 3 semanas do início do tratamento com benzoimidazol, seja realizado um hemograma para se avaliar essa questão da depressão da medula óssea. O nifurtimox, em relação aos seus efeitos adversos, são principalmente do trato gastrointestinal, náusea, intolerância, vômito, os eventos reumatológicos, como a artralgia, e aqueles dermatológicos, né? Os exantemas cutâneos, uma dermatite. Com relação às interações medicamentosas, no caso dos nitroimidazólicos, tanto o benzoimidazol quanto o nifurtimox, não se recomenda que durante o tratamento se use álcool. Por quê? Esses fármacos, eles inibem a aldeído desidrogenase. Com isso, quando o paciente toma o álcool, aquele metabólito do álcool, o acetaldeído, ele vai se acumular. E esse metabólito, ele é o grande responsável por aqueles sintomas da ressaca. Então, como cefaleia, taquicardia, tontura, as náuseas. Então, o paciente ele pode ter uma manifestação de como se fosse uma ressaca mesmo, se ele usa o benzoimidazol e faz o uso do álcool junto. Os anticoagulantes também podem ter seus efeitos potencializados por essa inibição do metabolismo enzimático pelo benzoimidazol. Com relação às gestantes, se é doença de Chagas em fase aguda, se recomenda tratar, né? A primeira opção, benzoimidazol. Preferencialmente a partir do 2º trimestre de gestação, né? Por conta dos riscos de malformação fetal. Se é fase crônica, o tratamento normalmente não é recomendado, isso inclusive pelo PCDT, pela baixa frequência, pelo baixo risco de transmissão da doença. E só para mostrar para vocês, é um artigo, está disponível no Cielo, em relação a efeitos, reações adversas associadas ao uso de benzoimidazol para tratamento da doença de Chagas. E nesse trabalho a gente vai ver à frente que uma das manifestações mais frequentes foram as manifestações do tipo dermatológicas, com pacientes apresentando, né, desde placas, dermatite esfoliativa, erupções cutâneas, edema de extremidades. Então, essas reações dermatológicas, elas são muito importantes. Normalmente, elas
não vão, na maioria das vezes, levar à interrupção do tratamento, mas são reações que precisam ser acompanhadas e o paciente precisa ser orientado em relação ao surgimento dessas manifestações. Com relação ao sistema nervoso central e periférico, nós falamos, né, da polineuropatia periférica associada a parestesias, hipoestesias, sistema nervoso central, quadros mais raros aí como vertigem, as alterações do exame hematológico, né, por isso na possibilidade, né, realizar um hemograma algumas semanas após o início do tratamento, e o fármaco ainda pode se associar, o benzimidazol, a uma diminuição da contagem, tanto de leucócitos, e não coloquei aqui, mas também uma contagem diminuída de espermatozoide já foi relatada em relação ao uso desse fármaco. É o mesmo artigo, esse que fala sobre os principais efeitos adversos associados ao benzimidazol. Então, a gente percebe aqui que os efeitos relacionados ao sistema dermatológico, os efeitos dermatológicos são os mais comuns, aí com 35%, foram 130 pacientes avaliados, né? Escamação, rush, erupções cutâneas, placas, prurido. A gente percebe, na sequência, a questão das parestesias, hipoestesias e mesmo a vertigem, aqui 22%. A questão do trato gastrointestinal, náusea, vômito, dor epigástrica, 14%, assim como artralgia, fraqueza muscular, astenia, presente também nesses pacientes. Então, é bem concordante, né, os achados desse trabalho com o que é realmente relatado na literatura, em livros mesmo de farmacologia, relacionando esses efeitos adversos ao benzimidazol. Vou colocar aqui agora para vocês as recomendações em relação ao tratamento da doença de Chagas, a depender da fase e da forma crônica que o paciente apresenta, de acordo com o PCDT de 2018. Mas é importante que vocês façam essa leitura do PCDT, porque ele vai colocar ali cada um dos estudos e justificar em que essas decisões foram embasadas, né? Em quais estudos essas decisões foram tomadas. Então, a gente percebe aqui que pelo PCDT, a fase aguda da doença de Chagas, ela deve ser tratada em todas as faixas etárias. Né? Existe um benefício muito grande no tratamento da fase aguda. Então, a primeira linha é o benzimidazol e a segunda linha de tratamento é em casos de intolerância ao benzimidazol com nifurtimox. O nifurtimox ele é oferecido sob demanda aqui no Brasil, o fármaco mais disponível realmente é o benzimidazol. Para as formas crônicas, a gente vê indeterminada, digestiva e cardíaca na sua fase inicial ou na fase mais avançada, aí a gente vai ter alguns critérios. A fase crônica, indeterminada ou digestiva, em crianças e adolescentes, né, uma expectativa de vida alta, a ausência de comorbidades, provavelmente, o tratamento ele é recomendado, vários estudos mostram que existe uma diminuição da progressão para a forma cardíaca, embora a diferença não seja significativa, mas esse benefício ainda apresenta variação geográfica, isso é comum, né? Para a trecuruse, as cepas do parasita diferentes, né, são distribuídas aí por diferentes regiões e por isso a eficácia ela sofre essas variações. Mas ainda assim, né, forma indeterminada ou digestiva em crianças e adolescentes, trata. Primeira linha benzimidazol, segunda linha nifurtimox. Adultos com menos de 50 anos, ainda se recomenda tratar. Embora o benefício seja incerto por conta dos efeitos adversos, né, que os fármacos apresentam, mas ainda assim os estudos mostram que parece que o tratamento ele tem uma vantagem e deve ser considerado. Aqui, a primeira linha, o benzimidazol, não se usa nifurtimox porque não existem evidências que indiquem, né, o benefício, no caso do nifurtimox, para esses pacientes. Adultos com mais de 50 anos não se trata na rotina, mas, como vocês percebem aqui, o PCDT ele vai ressaltar que essa decisão é compartilhada, vai depender de uma série de critérios, como a gente já colocou, a expectativa de vida do paciente, se tem ausência de comorbidades, e isso pode ser avaliado e ser uma decisão compartilhada com o paciente. Não se usa nesses casos aqui nifurtimox, não existe nenhum tipo de baixo número de publicações avaliando nifurtimox para essa condição. Forma crônica cardíaca, mas na fase inicial, que seria quando o paciente tem alterações do eletrocardiograma, mas
Por exemplo, a fração de ejeção é normal, não tem insuficiência cardíaca congestiva, não tem arritmia cardíaca grave. Aqui também é tratar ou não tratar. As duas opções são válidas. Isso com o benzimidazol. Não tem referências, não tem embasamento teórico para o uso de nifurtimox também nessa condição. E as formas crônicas cardíacas, mais doença já avançada, nesse caso, em qualquer faixa etária, não se trata. Isso porque não existem evidências, né, científicas que justifiquem o tratamento etiológico para essa condição, e muito menos do uso do nifurtimox. Aqui vocês percebem que a indeterminada está sendo usado junto com a digestiva, né? Então, os critérios aí são os mesmos, se aplicam, né, tanto a forma digestiva quanto a forma indeterminada. E aí poderia ter a pergunta, né? E se for uma forma mista? Faz igual se fosse a forma cardíaca. Pense igual se fosse a forma cardíaca. Com relação aos esquemas e a posologia do tratamento para a doença de Chagas, o benzimidazol está disponível em comprimidos com apresentação pediátrica de 12,5 mg e apresentação para adulto de 100 mg. O nifurtimox é uma apresentação única com comprimidos de 120 mg. Em relação ao benzimidazol, então, para adultos, a dose é calculada como 5 mg por quilograma dia. Essa dose pode ser dividida entre 1 ou 3 administrações ao longo do dia e esse tratamento vai durar 60 dias. O PCDT, ele dá uma outra opção de esquema posológico aí, que seria 300 mg de benzimidazol por dia, isso para adultos acima de 60 quilos, ele ressalta. Pode ser dividida a dose também entre 2 ou 3 vezes ao dia, pelo número de dias que equivale ao peso do paciente. Então, se o paciente tem 70 quilos, por exemplo, ele vai tomar 300 mg por dia, pode dividir essa tomada diária por 70 dias. Os dias, então, é equivalente ao peso. Na apresentação pediátrica, né, a dosagem varia de 5 a 10 mg por quilo dia, também pode dividir a tomada e também é por 60 dias. O PCDT ele já deixa alguns esquemas sugeridos a depender do peso da criança, né, em relação ao número de comprimidos que ele vai tomar por dia. Nifurtimox, a dose é de 10 mg para adulto por quilograma dia, pode dividir a tomada 3 vezes ao dia por 60 dias, ou no caso das crianças, 15 mg por quilograma dia, também por 60 dias. O nifurtimox, ele é oferecido sobre demanda. Então, o fármaco mais disponível, como a gente já colocou, é o benzimidazol. Então, ele só é o nifurtimox oferecido, né? E tem que ser solicitado aí à Secretaria de Vigilância do Ministério, em caso de resistência ao benzimidazol ou intolerância. Importante ressaltar a variação da resposta clínica ao tratamento, isso pelas diferentes cepas, né, do protozoário em relação às diferentes regiões geográficas. E o PCDT coloca ainda a não necessidade de realizar controle sorológico pós-tratamento, esse acompanhamento pós-tratamento, ou, por exemplo, se existe algum teste sorológico usado como critério de cura, não. Ele não coloca essa necessidade, né? Então, o tratamento seria cumprir as doses recomendadas pelo número de dias propostos ali.